Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal de educação da UniAlphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e essa é a série Explicando Educação. O tema de hoje, qual é a melhor educação para o mundo VUCA? Mas afinal, o que é o mundo VUCA? Bem, ao final dos anos 90, com o término da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia e seus aliados, o mundo corporativo se viu diante de um grande fenômeno que mudaria para sempre a economia mundial, a globalização. E foi criada uma sigla, um acrônimo formado das iniciais de 4 palavras para caracterizar esse novo fenômeno que se aproximava. O acrônimo VUCA, formado das 4 iniciais das palavras do inglês volatility ou volatilidade, do U de uncertainty ou incerteza, do C de complexity ou complexidade e do A de ambiguity ou ambiguidade. Volatilidade caracteriza as grandes, inesperadas e constantes mudanças do mundo contemporâneo. Não se pode mais prever o que vai acontecer amanhã de manhã. As inovações que aparecem a cada dia mudam completamente a nossa forma de viver, os nossos comportamentos. Haja vista o advento dos mobile, o advento do smartphone, por exemplo, que mudou a nossa forma de comprar, de vender, de nos relacionarmos, a nossa forma de estudar. Com essa imprevisibilidade, essa grande incerteza do que vai acontecer amanhã, nós temos na segunda letra desse acrônimo VUCA a palavra que vem do inglês uncertainty ou incerteza, que quer dizer que por causa da volatilidade, das mudanças constantes, não é possível mais planejar chegando perto do que pode acontecer. As mudanças constantes não permitem que nós possamos fazer um planejamento como eram feito antes, com previsões para 1, 2, 3, 5, 10 anos. E aí vem a nossa terceira inicial da palavra, da sigla VUCA, que é a complexity ou complexidade, que caracteriza esse mundo contemporâneo, que é um mundo de uma sociedade complexa, com problemas complexos. Essa sociedade que, devido a essa organização social atual, ela sofre a interferência da mudança no comportamento e nas culturas. Os problemas crescem a cada vez, como, por exemplo, como resolver a questão da produção do lixo, como resolver a questão da habitação para todos, como resolver a questão da economia. Enfim, os problemas que a sociedade atual, nessa sua organização da mistura das culturas, da falta de padronização, porque nós tínhamos no mundo tradicional padrões de comportamentos, padrões de exigência para serem atendidos, para nos sentirmos pertencentes à sociedade, que colapsaram. Por exemplo, nós não temos mais um mundo binário. Não existe mais o feio, só o feio e o bonito, o preto e o branco, o errado e o certo, o masculino e o feminino, não é? Com a liberdade de populações que viviam escondidas. Hoje nós sofremos a interferência de outros valores que não estavam dentro daqueles padrões considerados válidos. E aí nós entramos na letra A da palavra VUCA, que é a inicial de ambiguidade. Ambiguidade no sentido de que, exatamente porque nós não temos mais padrões a serem seguidos, nós vivemos num mundo de grandes diversidades de cultura, de comportamentos, de valores, e não é possível mais nós enxergarmos as outras pessoas, o nosso diferente,
da mesma forma que antes, como nós, a partir de apenas os nossos critérios. Bom, aqui está caracterizado o mundo VUCA, esse mundo de intensa volatilidade, de intensas mudanças constantes, um mundo de grandes incertezas que não é possível planejar com certeza, com muita afirmação, muita efetividade, um mundo complexo, com problemas complexos que exigem a formação do olhar do global, do olhar do todo, e o ar de ambiguidade que se refere à diversidade de culturas. Partindo do princípio dessa caracterização do mundo VUCA, o que nós podemos dizer sobre a educação? Será que a educação que nós temos hoje, que nós oferecemos hoje nas escolas, nos meios, nos grandes centros universitários, nas faculdades, na formação profissional, será que essa educação atende ao mundo VUCA, a esse mundo das incertezas, da alta volatilidade, das mudanças, das inovações constantes? Será? Bom, exatamente na época que aparece essa sigla, esse acrônimo VUCA, por causa da globalização, um filósofo francês, Edgar Morin, foi convidado pela Unesco para escrever ou descrever as suas ideias sobre o que ele entendia de educação para esse mundo VUCA. E longe de Morin escrever um manual de como o professor deve se comportar na sala de aula, processos pedagógicos, Morin nos presenteou com um clássico da sua obra, que hoje é lido por todos os professores, que é exigido em concursos, tanto de professores como para mestrado e doutorado, que é o livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro. E nesse livro, Morin descreve com muita maestria aquilo que nós realmente precisamos fazer na formação das crianças jovens e na formação profissional. O primeiro capítulo, o primeiro saber, ele fala sobre a cegueira do conhecimento, o erro e a ilusão. Ele diz que nós temos que ensinar que o conhecimento, ele não tem uma verdade eterna, que é uma ilusão pensar que o conhecimento científico será para sempre. Haja vista que sempre ele demora, essa verdade do conhecimento, ela acontece até o momento em que aparece outro conhecimento e aponta as fragilidades daquele primeiro e renova ou refaz aquele conhecimento. Por exemplo, foi assim quando, nos anos 80, o vírus da AIDS começou a matar todos aqueles que eram contaminados. Não havia salvação. Era um atestado de morte quem fosse contaminado pelo vírus da AIDS. Ao longo do tempo, apareceu com os estudos necessários para isso, esse conhecimento inicial foi se modificando, foi melhorando, e hoje as pessoas que são contaminadas pelo vírus da AIDS conseguem ter uma vida normal e não tomam tanta medicação como no início das suas situações de saúde. Enfim, o que eu quero dizer é que nesse ponto, quando Morin fala sobre o erro e a ilusão de que o conhecimento científico é para sempre, isso deve ser lembrado, a educação do mundo VUCA deve lembrar que exatamente por causa da grande volatilidade, da grande mudança, os conhecimentos acompanham e ele não deve ser entendido como uma verdade eterna. O segundo princípio, Morin fala sobre os princípios do conhecimento pertinente. Ele se refere à forma de como nós devemos aprender a olhar o contexto de uma situação
E isso só é possível quando a nossa formação for também contextualizada com os conhecimentos sendo ensinados, não de forma fragmentada, como tradicionalmente é feito, mas de uma forma contextualizada. Ou seja, um problema tem várias faces. Para ele ser resolvido, necessita de vários conhecimentos, e para se ter essa visão do todo, essa visão global, a educação precisa formar indivíduos que não tenham a fragmentação dos conhecimentos na sua formação. Existe, inclusive, Morin escreveu outro livro que também é muito interessante, A Cabeça Bem Feita, quando ele explica melhor sobre esse pensamento dele, da fragmentação dos conhecimentos e do que isso causa na nossa visão do todo, ou na falta da visão do todo. Ele diz que mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. O terceiro princípio, ele fala a necessidade de ensinar sobre a condição humana. Ou seja, o ser humano, o próprio ser humano, deve ser, sim, objeto de estudo na escola, nas universidades, no sentido de que tentar entender ou tentar compreender, conhecer quem é o ser humano. Esse ser que é biológico, social, que é um ser que tem emoções, aprender a lidar com as nossas emoções, aceitar os nossos defeitos, aceitar que nós erramos, que o ser humano erra e acerta também, que o ser humano sofre e faz sofrer, que o ser humano fere e se fere, que o ser humano morre. Então, nesse terceiro saber, Morin lembra que a educação deve sim abordar o ser humano como objeto de estudo. No quarto item, no quarto capítulo sobre os 7 saberes necessários para a educação do futuro, Edgar Morin nos lembra que a educação deve ensinar sobre a identidade terrena, ou seja, a nossa relação com o planeta Terra, que é a nossa casa. Nós somos habitantes do planeta Terra. Nós não somos os seres superiores da natureza, como acreditávamos no mundo tradicional. A raça humana não é a dona de tudo, que pode dispor de tudo, que pode utilizar tudo sem licença, porque é o rei da natureza. Não, o ser humano não é o rei da natureza. Aliás, a natureza viveria bem melhor se não existisse a raça humana no planeta. Mas nós estamos aqui. E essa relação da identidade terrena, ela precisa ser estudada desde lá da escola e também nas universidades, nas faculdades, para que o mundo VUCA possa saber lidar com as incertezas, com as questões ambientais. Porque ninguém em sã consciência, nesse momento, vai pegar uma marreta e destruir a sua casa, a casa em que mora. Mas é o que nós estamos fazendo com o planeta em que nós moramos. O quinto item do livro, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, de Edgar Morin, ele fala sobre aprender a enfrentar as incertezas. Ele usa um conceito que ele chama de ecologia da ação. Ou seja, qual é a atitude que devemos tomar diante das incertezas? Vamos lembrar do início da pandemia. Em 2020, quando o ano de 2020 iniciou, nós tínhamos acabado de fazer um Natal maravilhoso, um ano novo, cheio de esperança, aguardávamos o Carnaval. E o que foi que aconteceu? Em março, nós tivemos que nos recolher. E aí pensávamos, não, isso aqui vai durar 15 dias, no máximo um mês. E aí não durou.
E aí pensávamos, sim, realmente vai durar, até julho acabou. Não é possível, nós vamos até o final do ano, isso tudo já acabou. E não acabou até hoje, 2 anos. E muitas pessoas entraram em parafuso diante desse caos que a pandemia causou em todo o planeta. Uma pandemia provocada por nós mesmos, pelo nosso modo de vida, pela forma como tratamos o ambiente. E agora estamos colhendo as consequências. Então, nesse 5º item do saber necessário, enfrentar as incertezas deve ser um aprendizado nas escolas, no mundo universitário, para que o indivíduo, cidadão do mundo VUCA, consiga viver e sobreviver, porque as incertezas é a única certeza que nós temos nesse momento. O 6º item que Morin aborda é o item ensinar a compreensão. Ora, o que nós temos hoje caracterizado? São os grandes conflitos e os pequenos conflitos entre famílias, entre amigos, que aumentou por causa de várias questões que nós estamos vivendo. E ensinar a compreensão significa que eu preciso treinar a não julgar o meu diferente a partir apenas da minha ótica. E Morin aponta para a democracia. Aprender a democracia, que não é o melhor sistema de relação, mas é o que temos de melhor, porque tudo tem falha, a democracia também falha, porque aceitar o outro não é fácil, aceitar ideias divergentes não é fácil, mas não digo aceitar, mas respeitar. Esse item, ensinar a compreensão, que Morin nos alerta para que seja ensinado na escola, na universidade, na formação profissional, como saber necessário para o mundo VUCA, é um item importantíssimo. Aprender a compreender a diversidade, a diferença de culturas, de posicionamento. Eu tenho o direito de ter os meus valores igualmente a qualquer um. O outro também tem esse direito. Eu preciso agora aprender a respeitar. A gente não nasce sabendo respeitar. A gente precisa treinar, a gente precisa aprender. E os ambientes de educação, nesse mundo VUCA, precisa ensinar, precisa treinar a aprender a compreender o outro, a diversidade do outro. E o último item que Morin aborda no seu livro, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, porque naquele momento em que ele escrevia era futuro, anos 90, mas nós estamos nesse futuro que ele falava, não é? É a ética do gênero humano. E ele fala de um conceito que ele chama de antropoética, que é a ética do ser humano, da raça humana, de entender essa trilogia de que nós somos compostos, não é? Do ser individual, do ser coletivo, do ser biológico. Ser individual é a nossa parte dos meus valores, da minha visão de mundo, daquilo que eu penso para mim como válido, daquilo que eu construí ao longo da minha vida, das respostas que eu dei aos desafios que a vida me trouxe, e a partir dessas respostas eu mudei ou eu refiz o meu comportamento, mas também eu faço parte de uma coletividade. Eu não vivo sozinha no mundo, eu faço parte de um todo. Por exemplo, nós vemos agora a questão da vacinação. A vacinação que não é apenas para mim. Eu posso dizer, eu não quero tomar vacina, eu não gosto por algum motivo, eu não quero saber, mas nesse momento eu preciso saber que eu também vou afetar o outro. Então, nós somos seres individuais, mas também somos seres coletivos. E somos seres biológicos. Nós temos uma biologia.
E essa biologia pode não ser, nossa química interior pode não responder como a química do outro. A minha formação biológica não é apenas aquilo que eu vejo no meu corpo, é também o que está por dentro. E o que está por dentro pode não ser igual ao padrão que a biologia oficial, que a medicina estabeleceu ou conhece, lembrando que os conhecimentos, lá no primeiro item, né, que o conhecimento ele é verdadeiro até que venha um outro conhecimento e com provas e argumentos válidos conteste aquilo que já existe. Portanto, para o mundo VUCA, de extrema volatilidade, de incertezas, de complexidade, de problemas complexos, de diversidade, de grande ambiguidade, para o mundo VUCA, os 7 saberes necessários para a educação de Morin, eu diria, é um critério muito favorável para pensarmos, porque no caminhar do ser humano neste mundo VUCA, a forma como nós vamos construir, e a educação precisa agir nesse sentido, a forma como nós vamos construir o nosso caminhar neste planeta daqui para frente vai constituir a nossa realidade e o mundo que nós vamos ter daqui para frente. Esse foi o Explicando Educação do canal de educação da Unialphaville de hoje. Eu espero vocês na próxima quinta-feira com outros assuntos sobre educação. Eu sou a professora Solange Padilha e essa foi a série Explicando Educação. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença de todos. Até lá então.